Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Bem, amigos do site avozdoespiritismo.com.br, nós temos a alegria de mostrar para todos vocês, daqui a pouquinho, um vídeo maravilhoso com a expositora da cidade de Jales, a Jane Maiolo. Ela fez uma palestra sensacional na Aliança Espírita Varas da Videira, comemorando os 70 anos da Aliança Espírita Varas da Videira, neste mês de junho, encerrando então o ciclo de palestras de aniversário da Aliança Espírita Varas da Videira. Ela fez a palestra sensacional, Jesus na Casa de Marta e Maria. Muito boa a palestra, né? As colocações da Jane Maiolo. E foi alusiva então aos 70 anos da Aliança Espírita Varas da Videira. E um tema maravilhoso, vamos prestar atenção, principalmente educadores, né? Professores, pais, tios, responsáveis por crianças, para dar mais atenção para as crianças. Vamos, entre os adultos também, não só nas redes sociais, ela vai focar isso muito bem, por sinal, né? Então, primeiramente, a prece, aliás, a abertura com o presidente lá da casa, o presidente do Varas da Videira, o José Silvio Modena, que é presidente da casa, e depois ele convidou a voluntária, né? Também dirigente lá da casa, a Leila Guerreiro, para fazer a prece. E depois da explanação, assim que a Jane Maiolo fez a sua explanação, ela mostrou um vídeo muito emocionante, um depoimento do Marcelo Rezende, muito interessante mesmo, vamos prestar atenção lá no final. E o Sirley, né, um amigo nosso, Sirley, que é jornalista aqui em Araçatuba, é presidente da União das Sociedades Espíritas Regional de Araçatuba, o amigo Sirley Nogueira exibiu também um filme interessante, um documentário, né, cinematográfico, inclusive, um documentário muito importante, cinematográfico, sobre Benedita Fernandes, né, a vida de Benedita Fernandes, a Dama da Caridade, aqui de Araçatuba. Vamos então prestar atenção. Se gostou, compartilhe o vídeo, tá? Compartilhe com os seus amigos do Face, né? Amigos das redes sociais, e compartilhe, porque foi muito importante, muito interessante as colocações da Jane Maiolo, lá da cidade de Jales. E nós então gravamos, né, essa palestra maravilhosa que você vai acompanhar agora. Primeiramente, com a explanação do José Silvio, na apresentação, que ele vai abordar bastante sobre a Jane Maiolo, né, que é uma excelente expositora e articuladora em vários meios das redes sociais, inclusive, né? E depois a prece de abertura e, na sequência, a Jane Maiolo com um tema maravilhoso, Jesus na Casa de Marta e Maria. Novamente, se gostou da palestra, né, compartilhe com seus amigos. Um abraço do Nelson Custódio. Boa noite a todos. Sejamos bem-vindos na Seara de Jesus. Vamos dar início à nossa reunião. Eu vou convidar a Leila para fazer a prece inicial. Então vamos todos juntos, neste momento, trazer a figura do Mestre Jesus a nos envolver num abraço fraterno, nos acolhendo, a cada um de nós aqui presentes, encarnado e desencarnados. Que todos nós juntos possamos vibrar nas vibrações do Mestre e assim estarmos todos abertos para acolher os ensinamentos da noite. Te rogamos, mentores amigos, a proteção. Que nós possamos ter uma boa palestra,
que a nossa palestrante, neste momento, possa se sentir fortalecida, amparada e amada por esses mentores. Que assim seja. Estamos comemorando os 70 anos do Varas da Videira. Já é a 5ª palestra este mês. Tivemos grandes oportunidades de assistir, de receber os esclarecimentos, os ensinamentos, e nós ficamos muito contentes por esses eventos. Quero agradecer ao Cirlei, que organizou, que correu atrás dos palestrantes, e com muito carinho todos aceitaram, e ficamos muito felizes por isso. 70 anos não é pouco. Espero vocês daqui a 70 anos, quem sabe, já reencarnados, né? Mais ou menos todos crianças, né? Vamos lá, né, Ricardo? Então, nós temos hoje a Jane Maiolo. Ela é de Jales. Ela é professora do ensino fundamental, formada em letras, pós-graduada em psicopedagogia e formada em psicanálise pelos Instituto Brasileiro de Psicanálise Contemporânea. Dirigente da Sociedade Espírita Allan Kardec em Jales, pesquisadora do Evangelho, colaboradora da Agência Brasil Espírita, jornal O Repate, Macaé, Rio de Janeiro, jornal Folha da Região, em Araçatuba, blog do Bruno Tavares, Recife, colaboradora do site Kardec Rio Preto, revista Verdade e Luz, de Portugal, revista Tribuna Espírita João Pessoa, apresentadora do programa Sementes do Evangelho, na rede Amiga Espírita. Cansei. Então, com vocês, Jane Maiolo. Meus irmãos, é uma alegria estar aqui com vocês. 70 anos de casa, é a primeira vez aqui na Vara da Videira. E faço votos de mais 70 anos daqui. Quando a casa estiver comemorando 140, estaremos aqui. Pode ser no mundo espiritual, no plano espiritual. Mas vamos nos reencontrar e ver se a gente melhorou. Não é? Porque mais 70 anos de aprendizado, alguma coisa a gente tem que melhorar. Nós já melhoramos muito, não é? Se voltarmos aí 30 anos atrás e observar hoje como estamos, há uma evolução nítida no nosso comportamento, no nosso sentimento. E isso é o que faz a doutrina espírita e a boa vontade dos homens, não é? Quando nós decidimos que é hora de mudar, a gente consegue. Mas precisa ter essa decisão que só nós podemos tomar. As pessoas que nos amam, elas podem motivar, elas podem nos incentivar, mas a escolha é nossa. Muitas vezes a gente, como mãe, né, como pai, a gente deseja tanto que o filho faça, mas enquanto ele não decidir fazer, não acontece, não é? E esse também é o sentimento de Jesus para conosco. Ele deseja ardentemente que nós possamos despertar para a nossa realidade, para a nossa verdadeira realidade, não é? Nunca desistiu da gente. E vem cada vez mais nos incentivando essa descoberta, essa autoiluminação, para a gente pegar o caminho aí de retorno à casa do Pai. Então, que nessa noite, nesse momento onde nós vamos falar um pouco do Evangelho, vamos comemorar 70 anos dessa casa, vamos estreitar os nossos sentimentos e o nosso coração. E o tema que me traz aqui hoje é Jesus na casa de Marta e Maria. Eu sempre digo que o Evangelho é a atualidade. Todos nós, ao debruçarmos sobre o Evangelho, precisamos trazer aos nossos dias, porque aí o Evangelho faz sentido, não é? Então, essa passagem é uma passagem que me chama muita atenção e ela tem muito a ver com o nosso período, com as nossas escolhas, com a vida que nós estamos levando. Então, quando nós vamos falar
de Jesus na casa de Marta e Maria, eu gosto antes de lembrar dessa citação de Lucas, que vai dizer assim: pois se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Veja bem, nós achamos hoje que a ansiedade é o mal do nosso século, não é? Veja que a ansiedade ela só tornou-se uma patologia a partir de 1980, que começaram a entender que existe aí um distúrbio e que gera alguns transtornos físicos e também psíquicos. Mas há tempo de Jesus já existia ansiedade, porque senão ele não tinha falado. Por que estáis ansiosos? Se vós nem ainda podeis fazer as coisas mínimas. Então, é um comportamento do ser humano a ansiedade. Só que o que acontece? Nós estamos perdendo o controle de tudo. E cada vez mais estamos ansiosos. Quando eu falo de ansiedade, é algo que está fora do controle. Não é aquela ansiedade cotidiana que todos nós temos, a ânsia, mas já é algo que está fora do controle e que nos prejudica. Veja bem, quando falamos lá do tempo de Jesus, qual será a ansiedade que eles tinham? Se Jesus dá essa admoestação, é porque ele detectou isso no comportamento dos seus parceiros, dos seus amigos, não é? E nós, por que estamos ansiosos? Veja que nós não podemos muita coisa. Às vezes nós não damos conta de precisar algo que vai acontecer daqui 5 minutos. Nós não damos conta de ocorrências que aconteceram ontem, que pode acontecer agora e que vai acontecer amanhã. E nós vamos criando uma expectativa de poder controlar. A gente quase não controla nada. Então, a melhor maneira de sentir o momento atual é buscar a serenidade e asserenando o nosso coração. É lógico que quando nós falamos de patologia, já precisa de uma intervenção médica, de um outro profissional. Não é? Mas nós vamos hoje na casa de Marta e ela vai nos ensinar alguma coisa junto com Maria. Vocês sabem o que significa Marta em hebraico? Marta significa dona de casa. Então, Marta significa do lar, dona de casa. E certa feita perguntaram a Dalai Lama: o que mais te surpreende na humanidade? E ele respondeu: os homens. Porque perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente, nem o futuro, e vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Então, isso não é preocupante? Nós aqui, pelo que eu estou vendo, nosso público, a maioria já passou dos 35, não já? E nós todos já refletimos nisso. Quando a gente tinha lá os 30 e estava no auge, procurando emprego, e ganhar mais, e ter um patrimônio, eu acho que algum de nós já pensamos nisso. O que adianta correr tanto? Eu vou perder a saúde? Alguns não pensaram. E foi exatamente o que aconteceu. Correu demais, viveu ansiosamente pelas coisas da matéria, e quando conseguiu tudo de material que poderia ter, aproxima-se a enfermidade, a doença. E aí, quantos de nós não daríamos todo o recurso financeiro que nós juntamos para recuperar a saúde? Então, Jesus tem razão quando ele diz assim: olha, por que andais ansiosos? Calma, calma. Viva um dia cada vez. Então, Lucas anota no seu evangelho: ao prosseguirem a jornada, ele entrou em certa aldeia, e certa mulher de nome Marta o hospedou.
Ela tinha uma irmã chamada Maria, que estava sentada aos pés do Senhor e ouvia sua palavra. Marta distraía-se em torno de muito serviço. Colocando-se perto, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Diz-lhe, pois, que me ajude. Em resposta, o Senhor lhe disse: Marta, Marta, inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas, porém é necessária uma. Assim, Maria escolheu a boa parte, que não será tirada dela. E então a gente vai perguntar, mas que parte é essa? Por que Marta, dona de casa, estava agitada? E por que Maria estava sentada? Vocês já pensaram nessa passagem? Veja bem, Jesus, ele seguia para Jerusalém. E Jesus, ele tinha um afeto muito grande pelos irmãos Lázaro, Marta e Maria. Tanto que as anotações de Lucas seguem assim: ao prosseguirem a jornada, ele entrou numa certa aldeia, e certa mulher de nome Marta o hospedou. Essa aldeia é Betânia, onde moram os irmãos. Então, Lucas está nos narrando várias informações que aquele que estuda o Evangelho vai entender. Quando ele diz assim, ao prosseguir em jornada e se aproximaram de uma certa aldeia, uma certa mulher chamada Marta o hospedou. Primeira coisa que ele está dizendo, olha, na casa de Marta, Maria e Lázaro, eles seguiam fielmente a lei de hospitalidade. Que era a lei de hospitalidade? É um dever de todo judeu. Quando algum judeu chega na cidade, alguém o hospeda. Alimenta os seus animais, oferece água fresca, pouso. No caso de Jesus, eram seus afetos. Veja que o relacionamento de Jesus com os irmãos é um relacionamento incomum. Jesus buscava esse refúgio para se refazer da aridez do caminho. Veja que Jesus está seguindo para Jerusalém, porque lá ele vai ser preso. As passagens anteriores a Mateus, ele vai dizer, ele já tinha anunciado o Calvário. Ele está dizendo assim para os discípulos, olha, eu vou a Jerusalém e lá eu vou dar o meu testemunho. Só que o tempo que me resta, eu quero passar com os amigos. Eu quero aproveitar o máximo desse meu momento aqui. Então, ele está seguindo e passa em Betânia. E lá ele refaz. A diferença dos irmãos da Betânia é que eles amavam Jesus sem interesse. A multidão que seguia Jesus era uma multidão que queria cura, que queria respostas, que queria milagres, que exauria as forças do Cristo. A família de Lázaro não. Eles amavam a Jesus. Eles queriam o bem de Jesus. Então, Jesus se comprazia em estar com eles. Jesus se refazia ali. E a primeira lição para nós, depois de um dia de trabalho, de períodos áridos, duros em nossa existência, nós temos que buscar o carinho de quem nos ama, de quem nos quer bem, de quem nos ama sem interesse, de alguém que se alegra pela nossa presença. E é tão bom você chegar em casa e as pessoas se alegrarem com a tua presença. Será que a nossa chegada tem promovido isso? Será que o nosso humor, a nossa alegria, a nossa presença tem feito as pessoas se alegrarem quando a gente chega em casa? Querer ficar perto? Então, essa é a primeira lição que Jesus está oferecendo a todos nós. E aí, Marta o hospedou. Provavelmente, Marta era viúva. Porque numa sociedade patriarcal e machista, como na época, jamais falaria que a casa era de uma mulher. Se Lucas está nomeando a dona da casa, é porque ela era viúva. E os irmãos moravam com ela.
E todos nós sabemos que Lázaro tinha uma enfermidade, que já é uma próxima pesquisa que está a caminho, que eu estou trabalhando desde outubro, dessa enfermidade de Lázaro. O que será que Lázaro tinha? Não é? Bom, ela tinha uma irmã chamada Maria, que estava sentada aos pés do Senhor e ouvia sua palavra. Então, a cena é o seguinte: Jesus vem com os seus discípulos, chega na casa de Marta, Marta o recebe e começa a preparar tudo o que tinha que fazer para a sua vinda, para que a sua acolhida fosse uma acolhida perfeita. Porque a dona de casa é preocupada, não é? Quando nós recebemos lá um WhatsApp ou um telefonema de alguém que vai chegar, qual que é a nossa preocupação? As donas de casa. O que vai fazer? Vai preparar o melhor prato, a sobremesa, o assado. Não vai fazer tudo isso? Vai limpar a casa, vai trocar as toalhas, os lençóis, vai deixar a casa linda. Não é mesmo? Se der tempo, ainda a gente vai fazer a raiz do cabelo. Não é? Porque imagina receber a visita com aquele cabelo branco, que as donas de casa já têm, graças a Deus. Não é? Então a gente faz o quê? No final, se der tempo, dá um trato na gente. Então Marta estava assim, cheia de tarefa. E Maria sentou-se, estava sentada aos pés do Senhor. Maria, ela significa a nossa porção contemplativa. É como se o Evangelho apresentasse dois perfis psicológicos, Marta e Maria. Marta significa o fazer, o agir. Maria, a emoção, o sentir, o contemplar. São porções que todos nós temos. Tem momentos na nossa vida que nós somos Marta. Tem momentos que nós estamos Maria. Então, a Maria estava sentada aos pés do Senhor. E a Marta ficou irritada, dizendo assim: Senhor, não te importas que minha irmã fique aí sentada e eu aqui servindo sozinha? Porque ela estava cheia de coisa para fazer e a irmã sentada. Vocês já sentiram essa indignação quando vocês têm um monte de coisa para fazer e ficam sozinhas trabalhando? Mas a Maria, que é essa porção contemplativa do ser, ela está aproveitando aquela visita. O que é a mensagem da postura de Maria? Olha, não é todo dia que nós temos um convidado ilustre. Não é todo dia que a vida te oferece um espetáculo para você contemplar. Então, aproveite. E eu poderia dizer assim, olha, não é todo dia que o netinho está na sua casa. Não é todo dia que os seus filhos estão com você. Não é todo dia que o amor da sua vida está do seu lado. Então, por que está distraído com outras coisas? Vendo a vida passar. Aproveita esse momento. E a Maria fez isso. O que Maria pensava? Eu quero absorver tudo que ele estiver falando. Porque o que ele fala são palavras eternas. E eu vou aproveitar. A vinda do Cristo na minha casa é motivo de contemplação. Eu preciso sentar e beber todos os ensinamentos. E vocês acham que Jesus jogava a conversa fora? Acha que Jesus ficava falando do Corinthians? Não falava. Não era o time da época, né? Às vezes era Nazaré e Samaria, 2-0. Já estava lá os corintianos, né? Pois é. Jesus não falava palavras ao vento. Tudo que Jesus falava era para construir, era para edificar. Então, grandes ensinamentos estavam sendo ministrados ali, naquela conversa. E a Maria aprendeu isso. E a Marta não compreendera. Marta achou que o fazer era mais importante. É a mesma coisa nós aqui na casa espírita. Quantas vezes você vem à casa espírita, senta
e começa a viajar com as suas preocupações. O que deixou para fazer, o que ficou no escritório, o que tem que pagar, e não vive o momento. Isso é ansiedade, não está vivendo o momento. Está se preocupando, está se distraindo. Então, nós temos que pensar, o que nós estamos fazendo do nosso tempo? Marta distraía-se em torno de muito serviço. E o que é distração? O que tem nos distraído? Vocês já se perguntaram o que tem nos distraído hoje? Porque nós vivemos num corre-corre. Concordam comigo? Rara são as pessoas que conseguem fazer o compromisso de chegar no centro, sexta-feira, às 8 horas. Quantos não estão aqui porque não conseguiu a agenda? Não conseguiu se organizar? Porque está distraído em torno de muitos afazeres. E eu sempre digo assim, excesso de atividade não significa luz. Às vezes a gente está fazendo, mas não está iluminando. Então, qual que é a qualidade da nossa vivência? E hoje nós temos um grande vilão, que é a distração virtual. O aparelhinho de vocês, e o meu também, ele tem lá um dispositivo que ele anuncia quanto tempo você ficou nas redes sociais durante a semana, não tem? 2 horas e 40 minutos, 3 horas, 6 horas. Isso é distração. Isso é distração. E o que tem acontecido nessa distração virtual? É uma delícia ficar ali. A gente rapidinho fica informado de tudo. Porém, se distrairmos demais, nós vamos entrando num campo do isolamento. Nós vamos perceber que as nossas relações vão se dando virtualmente. E fica comum. Fica comum. Quantas vezes você, esse ano, pegou o telefone e ligou para alguém que fez aniversário? Porque a gente manda o WhatsApp. Não é mais fácil. Só que nada substitui a voz e o timbre da sua voz, a sua vibração. Não precisa ficar muito tempo, mas é dizer assim, ô Ricardinho, parabéns. Lembrei do seu aniversário. É muito melhor do que a carinha de felicidade. Porque ela vai carregada de um sentimento. Entende? Então, nós vamos distraindo, passa a não ser importante. Entende? E isso vai causando em nós essa sensação de isolamento. Se na tua vida estiver tudo bem, tranquilo. Só que se você estiver numa fase ruim, de depressão, de tristeza, isso agrava. Por quê? É o isolamento. Ainda mais quando nós vamos encontrar nas redes sociais, só a maioria de nós postamos coisas boas. Vocês não vão me ver de Marta lá, descabelada, com a raiz do cabelo. Vou estar sempre bonita, porque eu não vou postar foto feia. Então, a gente imagina assim que todo mundo é bonito o tempo todo. Todo mundo é feliz, todo mundo vai para a praia, todo mundo está no churrasco, no jantar, na formatura. Aí a gente olha para a gente e fala, ô, vida desgraçada, só eu que não faço nada. Só o meu dinheiro que não dá para viagem. Olha lá, o fulano de novo para a praia. Foi lá para a Disney agora. E a gente vai fazendo o quê? Inconscientemente, a gente vai se entristecendo. Porque a mensagem do mundo é o seguinte, viva, curta, consuma, e você não pode. Entende? O que acontece nas distrações? Bom, o que acontece com o isolamento social? Promovido pelo isolamento virtual. O que aconteceu? O que aumentou? Aumento do suicídio, aumento de acessos a redes sociais. Uma pessoa a cada 40 segundos se suicida. Pode ter sido uma coincidência. Ainda não tem pesquisas falando que realmente isso é. Mas aumentou o número de usuários das redes sociais,
Ou seja, a vida virtual ganhou espaço, você se isolou no seu mundo virtual, isolou do contato do ser humano, e mais depressivos cometem o suicídio. Bom, e aí em 2017, quando eu fiz essa pesquisa, o Mark Zuckerberg tinha falado, olha, desde essa manhã, a comunidade do Facebook tem agora oficialmente 2 bilhões de pessoas. Estamos fazendo progresso conectando o mundo e agora vamos aproximar mais o mundo. É uma honra estar nessa jornada com você. Disse isso por volta das 14 horas, horário que ocorreu o anúncio oficial no Brasil. Então, o que as redes sociais promoveram? Ela encurtou o espaço. Nós encontramos as pessoas facilmente, mas também afastou aqueles que estão perto. Entende? Afastou. A tua avó, a tua mãe, o teu parente, que você às vezes passava na casa, tomava um café, via, agora você só manda uma mensagem. Tudo bem por aí? As vós não mandam assim, bom dia, boa tarde, boa noite? As pessoas de idade não mandam assim para a gente? E eu sempre falo para o meu marido, eu falo, olha, responda, porque o círculo de convivência dessas pessoas é muito limitado. Então, se nós, as noras, os genros, os filhos não respondem, elas não têm muita resposta. Então, a gente tem que dar atenção para os bom dia, boa tarde, boa noite. Entendeu? Para elas é importante. Bom, o Facebook completa 15 anos, tem 2,3 bilhões de usuários. 1/3 da população do mundo está conectado. 1/3. Hoje nós somos 7,6 bilhões. Então, está muito vulgarizado. O que eu, como educadora, venho observando? O relacionamento mamãe-bebê. Eu hoje atuo numa escola de educação infantil de 0 a 3 anos. E o que eu percebo muito é que as nossas crianças não estão desenvolvendo a fala. Por quê? De 0 a 3 anos, as crianças elas estão em desenvolvimento, uma parte neural, onde estão alojadas as células espelho. O que são células espelhos? São células que desenvolvem quando ela imita o gesto. Ou seja, o bebê, ela vai ver mamãe, papai, passarinho, e ela vai aprendendo. E as mamães não fazem mais isso. As mamães amamentam hoje aqui com o celular na mão, trocando mensagem. Eu acompanho elas na rua, quando eu desço com o meu carro para estacionar, várias mães de carrinho, os bebês, às vezes, dormindo no carrinho, e a mamãe mandando mensagem no celular às 7 horas. Elas não conversam. Conclusão, as minhas crianças de 3 anos, que já deveriam estar falando muitas coisas, elas têm bloqueio na fala. Então, nós nunca tivemos tanto encaminhamento para fonoaudiólogo, porque as crianças perderam a oportunidade de falar, de aprender. E só a escola não dá conta. Então, nós estamos aí impactando uma geração com a nossa distração. E isso é muito sério. Se você for numa escola de ensino fundamental hoje, de 1º ano, você pergunta quantas crianças falam corretamente. Falam errado. Muitas. Por quê? Não tem experiência. Então, no momento do aconchego, da amamentação, da papinha, da passeadinha, a mamãe e o papai têm que conversar. Filha, olha o azul do céu, olha a árvore balançando. Filha, olha o cachorrinho passando. Por quê? Repertório para a criança aprender. Então, é coisa de se pensar. Então, hoje, 7,6 bilhões. Olha lá. Esse de 2017, esse gráfico. O que a gente tem que entender? Que esse avanço é bom, porém, nós estamos distraídos, nós não estamos sabendo usar a ferramenta. Bom, o que acontece, então, com essa distração? Pela primeira vez na história, na medição de QI, o QI diminuiu das crianças. Nunca aconteceu isso. Desde que começou a medir o QI,
o quociente de inteligência, é a primeira vez na história que registrou-se uma queda. Por quê? Efeito de uma vida distraída. Por quê? 9 horas por dia conectado em média. Às vezes, nós que somos mais adultos, não passamos tudo isso. Mas o adolescente e a criança ficam. Nós temos crianças que a mãe relata que de madrugada teve que pegar, desligar e fazer ir dormir. Se deixar, vira 24 horas. 14 minutos de redes sociais diminui a produção de endorfina e aumenta a produção de cortisol. O que é isso? Foi feita uma pesquisa de psicologia dizendo assim, depois de 14 minutos você vendo as imagens nas redes sociais, aquilo vai gerando em você alguns hormônios. O que acontece? Você para de produzir alguns e começa a produzir outros. Se você estiver num clima já de tristeza, sabe aquele dia que a gente está mais xoxo? Aqui em Araçatuba vocês falam xoxo? Xoxo é sem graça, sem sal, não é? Então, nesses dias, se você ficar olhando muito aquele amigo seu que está passeando, está bonito e está magro, e você vê que você não mudou nada, está sem dinheiro, a gente começa a produzir cortisol, que é o hormônio da tristeza. Entende? E isso é prejudicial à saúde, porque nós temos o cortisol, mas tem que estar equilibrado. Não é? Então, o que é o cortisol? É um neurotransmissor. E a endorfina? Você vê, então, ó, a endorfina diminui. Porque a endorfina está ligada ao bem-estar, à alegria, à agitação. E o cortisol é o da tristeza. Quais os efeitos disso? Por que, então, que pela primeira vez na história, o QI das crianças não se elevaram? Olha lá, porque eles pararam de produzir endorfina. Então, quando você produz endorfina, o que acontece? Ó, melhoram a memória, melhora o bom humor, aumenta a resistência, aumenta a disposição física e mental, melhora o sistema imunológico, bloqueia as lesões dos vasos sanguíneos, aliviam as dores e melhora a vida sexual. Agora, quando você está produzindo cortisol, o cortisol pode originar sinais e sintomas como perda da massa muscular, aumento de peso, aumento de chances de osteoporose, dificuldade na aprendizagem, baixo crescimento, diminuição da testosterona, lapsos de memória, aumento da sede e da frequência urinar, diminuição da libido e menstruação irregular. O que acontece nos homens, principalmente? Depois dos 50 anos, se ele estiver produzindo muito cortisol, ele vai entrar num declínio e vem uma depressãozinha. Por quê? É o hormônio que está faltando. Não é? É o hormônio. Então, diminui a testosterona por causa do cortisol. Então, vamos prestar atenção nas nossas distrações. Bom, colocando-se perto, disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Então, Marta, o que ela faz com Jesus? Ela vai eleger Jesus agora de juiz. E ele é colocado numa situação constrangedora. Imagine vocês, uma visita, e vocês começam ali uma contenda e chamam a visita para decidir. Então, Marta chega para Jesus brava, dizendo, Senhor, não te importas que minha irmã fique aí e me deixe ir lá servir sozinha? Peça para ela que venha me ajudar. E Jesus, que nos conhece, que sabe das nossas ansiedades, das nossas necessidades, ele olhou bem para Marta e chamou nominalmente. Marta, Marta. Quando ele está dizendo Marta, Marta, ele está despertando a individualidade que está ali. Estou falando com você. Não é assim? Quantas vezes você mesmo fala assim, Nelson, o que você está fazendo? Não é? Sirlei, onde você está com a cabeça? Por quê? Precisa acordar. Eu várias vezes falo, Jane de Deus, porque essa individualidade precisa ser desperta.
Então, Jesus está usando esse recurso, está falando assim, minha filha, observe a sua volta, veja o que é importante. E será que ela vai entender? Em resposta, o Senhor lhe disse, Marta, Marta, inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas. Era como se Jesus dissesse assim, minha filha, o que está te faltando? Eu estou aqui, teus irmãos estão aqui, nós temos comida, nós temos a casa, nós temos um lugar para nos refazer. O que está te faltando? E eu faço essa pergunta a vocês hoje. Por que dessa inquietação? O que está faltando na tua vida para você serenar e prestar atenção? Porque nós temos muitos recursos, e eu não estou dizendo recursos econômicos, financeiros, não estou dizendo disso. O que está faltando para a gente entender que é momento de serenar e deixar Deus agir na nossa vida um pouco? Porque às vezes a gente está brigando com a vida e Deus tem a resposta. Não é por acaso que os espíritos da codificação descreveram como ele sendo a inteligência suprema. E nós somos partes dessa inteligência, princípios, e queremos mais que Deus. Queremos resolver as coisas no nosso tempo, a nossa hora. Deixa a inteligência suprema agir na tua vida. Acalma. Então, Jesus está ensinando a ela. E quais essas coisas que nos inquietam? Será que é o consumir, o ter? Será que nós ainda caímos nesse jogo infantil de possuir? Quais as preocupações que nós temos, carregamos? Porque tem muitas preocupações que não adianta nós perdermos as noites de sono, não adianta ficar nervoso, não adianta ficar ansioso, porque elas vão se resolvendo. Muitos problemas já têm a resolução com a data marcada para terminar. Então, não cabe a nós. O que eu sempre digo? Aquilo que eu posso resolver, eu vou resolver. Mas o que não cabe a mim, eu preciso confiar e acalmar o meu coração. Entregar na mão de Deus um pouco. Porque nós podemos poucas coisas nesse sentido. E o que a gente percebe também? Que há uma inquietação geral. Porque nesse consumir e possuir existe uma mensagem subliminar de desvalorização da família. Mais do que nunca nós estamos criando gerações individualistas. As pessoas vivem sozinhas, se dão bem sozinhas. Vocês podem pegar qualquer seriado, pode pegar Netflix, pega a Malhação, todo mundo é independente, todo mundo mora sozinho, ninguém tem pai, ninguém tem mãe. Por quê? Porque o solteiro vende mais, consome mais. Então, a vida solteira é mais vantajosa para o mercado. Porém, é necessária uma. Assim, Maria escolheu a boa parte, que não será tirada dela. Que boa parte é essa que Jesus está falando? Nós passamos aqui quase 50 minutos. Deu para pensar qual que é a boa parte que vocês têm? Conseguiram pensar alguma coisa? O que não será tirado de nós nunca? O que Jesus está querendo ensinar para Marta? Será que ele tem ensinado isso a nós? Eu não vou dar resposta para vocês. O que não vai ser tirado de nós nunca é o nosso patrimônio afetivo. Esse não vai ser, é o amor. Isso não vai ser nunca tirado. Essa é a boa parte.
que nós vamos levar. Essa é a parte que a Maria se postou aos pés do Senhor para absorver, porque aquele momento nunca mais na história se repetiria. E ela compreendeu. E essa existência sua agora nunca mais vai se repetir. Essa é única. É só agora que você está envergando essa vestimenta física. É só agora que esses corações estão contigo. É só agora que você está tendo oportunidade de ser útil à obra do bem. Então não se distraia, foca no trabalho, na sua evolução, nos laços que te prendem. E os laços afetivos são redes de proteção. Nós precisamos, por isso que Jesus para em Betânia, porque ele está dizendo assim, meu irmão, quando o caminho for árido, quando o testemunho lá na frente te apertar, lembre-se de refugiar junto àqueles que te amam, aqueles que querem só a tua presença. Lembre-se disso. Engajamento na comunidade, isso é rede de proteção. Sentir-se importante e sentir que é importante aonde você está. Na sua casa, na casa espírita, no seu núcleo de trabalho, na sua comunidade. Isso é engajamento no bem, isso é luz. E isso faz em nós sentimento de pertencimento. Eu pertenço à comunidade. E o dia que você não vem, faz falta. Alguém vai notar que você não veio. E o nosso Divaldo vai dizer assim, o que temos, nós deixamos. O que somos, nós levamos. Então, o que nós vamos levar dessa vida? Vocês sabem o que nós vamos levar dessa vida? Os sentimentos que ficaram. Quando nós falamos de sentimento, da boa parte da nossa vida, quantos de nós, se voltar aí a nossa memória, não vamos lembrar daqueles momentos onde a vida às vezes estava mais dura financeiramente, mas era pertinho, era junto com aqueles que nós mais amamos, que estava ali, que tudo fez sentido. Essa boa parte nunca vai ser tirada de nós. E por mais que a gente hoje olhe todas as nossas conquistas, tudo aquilo que nós projetamos, almejamos, e tudo aquilo que vamos conseguir, a gente tem que ter a certeza que só vai valer a pena quando for para compartilhar com alguém que a gente ama. Porque vitória sozinha não é vitória. A vitória ela só é importante quando alguém que a gente ama está do lado, para compartilhar, para dizer. Porque senão não tem sabor. Então, meus irmãos, Jesus na casa de Marta e Maria é o convite do Evangelho para que nós possamos parar um pouco. E pelo menos nessa noite pensar, qual a boa parte da minha vida? O que eu tenho levado dessa existência? O que eu já conquistei que não vai ser tirado de mim? E eu gosto de encerrar essa fala com um vídeo curtinho, de 2 minutinhos, de uma pessoa que eu não conhecia, mas que eu recebi esse material e achei, aquilo me marcou, não digo para a eternidade, mas marcou profundamente. E eu gostaria de compartilhar com vocês essa história. É a história de Marcelo Rezende, um repórter, que eu não me lembro qual canal, que descobriu um câncer muito agressivo e um período muito curto antes do desencarne, alguém fez uma entrevista com ele e ele deixou uma mensagem que vai se imortalizar. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Volta para você. Deu. Que hoje você mora numa casa pela tua competência e pela honestidade de 40 anos de trabalho,
você mora numa casa que vale milhões, você mora num quarto. O teu quarto hoje é do tamanho dessa casa. É mais ou menos isso. Que analogia que você faz, que entrando nesse quarto tão pequeno, do armário, com bordas cor-de-rosa, adesivada, e hoje naquele quarto que tem uma suíte, que tem uma banheira dentro, qual a diferença daquele quarto e qual a diferença desse? A diferença, aqui eu tinha meus pais, eu tinha meu irmão, aqui eu tinha a origem da minha família. Lá é bom, lá é grande no sentido de metro, aqui era grande no sentido do amor, é completamente diferente. O que tem de tamanho lá, aqui tinha de amor, é outra coisa, não dá para comparar amor com tijolo, ao contrário, o amor são os tijolinhos do coração. Aqui eu tinha minha mãe, tinha meu pai. Aqui o meu sonho era de poder chegar de tarde e brincar. Sair igual um bichinho selvagem pelo meio do mato, que aqui era tudo mato. Então, meu amigo, vou te dizer. A riqueza é uma coisa que só te dá o que você compra. Aqui a riqueza era do amor. É a conquista que fica no teu coração como se fosse uma folha de um livro, e outra folha de um livro, e outra folha de um livro. Se você imaginar as coisas materiais, você esquece. Você uma hora tem um carro, outra hora tem outro, uma hora você mora numa casa, outra hora Deus permite você morar em outro. O amor não. O amor, quando ele é verdadeiro, é uma conquista para sempre. É como você, aqui onde a gente está, numa fração de segundo, eu retornei à minha infância. Você pode imaginar, parece que todo mundo olha assim e diz, nossa, ganha bem, quisera eu poder voltar no tempo e ter meus pais, ter minha tia, ter todas as coisas que são insubstituíveis. O material a gente substitui, o amor não. Obrigada a todos. Nós queremos agradecer com muito carinho, com muito amor, essas informações, o Evangelho de Jesus, que só fala de amor. Como eu disse na primeira palestra, toda religião, a porta para que você possa abrir para a religião, para entrar para a religião, é o Evangelho de Jesus. As outras são consequências do Evangelho, do que nós vamos aprendendo. Então, quando nós colocamos o Evangelho, nós crescemos. E crescendo, nós estendemos as mãos ao próximo. Nós lembramos do próximo. Só para contar uma historinha, eu tenho um estabelecimento
que chegou um casal com uma criança recém-nascida, devia ter uns 2 meses no máximo, num bebê conforto, pôs em cima da mesa, e a mãe foi pegar o sorvete, enquanto o pai ficou com a criança. A criança começou a chorar, e eu fiquei desesperado. O pai tirou do bolso um celular, um aplicativo, e começou a mostrar para a criança de 2 meses. E ela chorava, e ele para lá e para cá com o celular, e eu fui ficando impressionado com aquilo. Aí a senhora pegou o sorvete e foi até a criança, e o pai veio buscar o sorvete. E ela tomando o sorvete e com o celular na mão, de vez em quando mostrava para a criança, as crianças chorando. Foi me dando um desespero. Assim que ela acabou de tomar o sorvete, ela deixou o celular, pegou a criança no colo, e a criança parou de chorar. Ela só queria o colo. E é o que nós estamos pedindo. O colo. E o que os nossos filhos, os nossos netos estão pedindo. Só o colo. Que é quentinho, que é amoroso e que nos faz crescer. O nosso muito obrigado por essa palestra que vem nos alertar, vem nos despertar o que é que a tecnologia está fazendo. Aliás, o que é que nós estamos fazendo com a tecnologia? Aproveitando de que forma? Para o nosso próprio íntimo. O nosso muito obrigado por todos vocês. Muito obrigado pela sua palestra, pela sua vinda, que aceitou com muito carinho e que veio 110 quilômetros, que eu conheço o Jales. Veio nos trazer a palavra. Nosso muito obrigado. Agradeço a todos os trabalhadores da casa que se dispôs a fazer, a organizar, a ajudar, para que todas as palestras, para que 70 anos fossem bem lembrados. O nosso muito obrigado por todos os trabalhadores. E agradeço também ao Ricardinho, que vem filmando, ao Nelson, hoje. O nosso muito obrigado pela sua participação e que você tem feito muito pela doutrina, divulgando de todas as formas. Muito obrigado. Hoje eu vou passar a palavra para o Cirlei, que ele me pediu para falar, eu vou deixar ele falar, porque quando eu pego o microfone é meio difícil eu largar. Vem cá. Muito obrigado a todos. Então, eu sou avesso a isso, né? Quem me conhece sabe que esse quadrado aqui eu não gosto. Mas, ontem foi um dia especial, e assim, a gente está há 6 anos, mais ou menos, produzindo um trabalho que é um documentário. Fica aqui, Jane, fica aqui. Não, fica melhor, fica melhor. É um documentário sobre Benedita Fernandes. Trabalho que começou e a gente vem aos poucos aí. E graças a Deus estamos fechando o ciclo. A gente, esse ano, se tudo der certo, lança. É assim, é cinema. Só que cinema você tem com altíssimo orçamento, com alto orçamento, com médio, com baixo e com baixíssimo orçamento. Ou até orçamento irrisório. O nosso é por aí, mas é cinema. E é um filme, né? É um documentário com dramatizações, ou seja, nós teremos depoimentos de Valdo Pereira Franco, também ele, o César Perry, que é o biógrafo da Benedita, o médico Sérgio Felipe de Oliveira, a Mariluza Moreira Vasconcelos, alguns nomes aí do movimento espírita que são mais conhecidos, alguns contemporâneos de Benedita participam da produção. Temos 2 figurantes aqui, Gregório e Macedo, participaram, juntamente com o Renato Prieto, o André Luiz, do Nosso Lar, também participa desse filme. Uma participação pequena, mas especial. Então, é um trabalho que a gente está aí, chegando nessa fase final. E ontem foi a data dos 136 anos de nascimento de Benedita. Então, eu gosto de datas, né?
pessoas sabem de modo geral. E a gente iniciou ontem o ano 136 para ter várias atividades aí e nessa agenda de atividades o lançamento do filme. Está previsto para 30 de novembro, nas comemorações do aniversário de Araçatuba. Então, o que eu vou mostrar para vocês, que já ontem o Gregório exibiu lá, no Irmã Angélica, então, o pontapé inicial foi a Irmã Angélica, o Orson exibiria em Bilac. Então, aqui em primeira mão, né, é o clipe oficial da música tema, que é a letra da Paula Zampi, a melodia do maestro Marinho, que é cunhado dela, e é Paula Zampi e o Gabriel Rocha gravaram em São Paulo, e vocês vão ver agora então, o clipe oficial com algumas cenas do filme, algumas dramatizações. A atriz que faz a Benedita é a Silvia Teodoro, alguém, não sei se todos conhecem, ela frequenta lá no Luz e Fraternidade. Então é isso, só queria falar rapidamente que a gente está oficializando e vocês vão ouvir muito falar disso nos próximos 5 meses. Obrigado. Quero trabalhar para um mundo novo. Venho para servir junto ao meu povo, com a esperança de seguir e jamais desistir. Mesmo se cansar, não vou parar. E se minha mente perturbar, minha fé jamais vai fraquejar. Se eu cair, vou levantar. Ouço Jesus me dizendo: filha, vem, me dê tua mão. não temo que onde fizeste, na lei de Deus a solução. o teu amor te fortalece e acenderá a luz do teu coração. Se tropeçar pela estrada, tua dor é o sinal. refaça o mesmo caminho. Saiba que não existe o mal. São as lições preciosas que te levam a galgar mais um degrau. Tudo é tão normal num ser imortal. Transpor mais um portal e alcançar o amanhecer da nova era que fará florir por toda a terra o amor. Preciosidade do céu, vai levando todos a correr mais um degrau, pois tudo é tão normal no ser imortal. Transpor mais um portal e alcançar o amanhecer da nova era que fará florir por toda a terra
Vamos, pois o tempo não espera, expurgar do mundo toda guerra, com a esperança de seguir e jamais desistir. Mesmo se cansar, nunca parar, unidos nada vai nos derrubar. Nossa fé precisa ser perene, pois Jesus está no leme.